Fala, filho do signo de Peixes, tudo bem? Aqui é o Caco. Seja muito bem-vindo ao canal Destino de Peixes. E hoje sou eu quem vou fazer a tiragem de cartas para você. Bom, vou pedir para você prestar muita atenção aqui porque existe uma energia de amor muito próxima de você e que está se aproximando cada vez mais. E eu sinto que isso pode acontecer quando você menos estiver esperando. Tem uma pessoa entrando no seu caminho, mas antes de descobrir quem essa pessoa é, o tarô quer mostrar por que esse encontro está acontecendo justo agora. A gente vai abrir essa tiragem e permitir que as energias do tarô, dos astros e do seu destino se manifestem aqui. A partir desse momento, esse portal energético está aberto. Então fica aqui comigo, de coração aberto, mente aberta, sem pressa, tranquilo, para que você consiga absorver o máximo possível dessa mensagem que o universo tem para te dar. Então vamos lá. Eu vou começar pela carta mestra, a carta número 0, né? E quem se manifesta aqui, é o 8 de copas. E essa carta representa você, Peixes, e o momento emocional que você está vivendo. Você pode estar cansado de esperar, de insistir, ou de tentar entender alguém que nunca entregou aquilo que o seu coração precisava. O mais forte é que talvez você já esteja sentindo vontade de deixar alguma coisa para trás. Então é como se uma parte sua soubesse que não dá mais para viver preso nessa âncora do passado que você tem vivido. E talvez seja exatamente quando você começa a soltar o que te prendia que o destino coloca outra pessoa no seu caminho. Agora a gente avança para a primeira carta dessa tiragem, né? A carta número 1. E quem se manifesta aqui, é o 6 de ouros. E olha como essa energia ela começa a responder uma coisa muito importante sobre esse amor que está se aproximando de você. O 6 de ouros, ele mostra reciprocidade e mostra alguém que não chega para deixar você adivinhando o que sente, nem para fazer você carregar sozinho uma relação. E isso é muito importante porque você pode ter se acostumado aí a oferecer demais e receber muito pouco. Peixes, às vezes, aquele aprisionamento emocional, né, aquela gaiola que prende o coração, ela faz isso e faz esse aprisionamento justamente pelas migalhas emocionais. Então você recebe um pouquinho de atenção e já cria esperança, espera mais um pouco e acaba entregando muito mais do que recebe. Só que essa energia, ela começa a mudar. O tarô mostra uma pessoa com disposição para retribuir, alguém que demonstra através de atitudes, de presença e interesse verdadeiro. E talvez seja assim que você comece a reconhecer quem está sendo colocado no seu caminho. Agora, a gente avança para a segunda carta da Cruz Central, né? A segunda carta da tiragem, a carta número 2. E quem aparece aqui, é o 5 de copas. E aqui o tarô toca numa parte muito sensível do seu coração, porque essa carta ela está justamente na posição dos obstáculos. Você quer viver algo novo, né? Quer encontrar alguém que realmente corresponda, mas existe aí uma decepção que talvez ainda esteja ocupando espaço demais dentro de você. Pode ser alguém que foi embora, uma promessa que não se cumpriu, ou simplesmente aquela sensação de ter acreditado muito e ter recebido pouco. E é aqui que essa gaiola do coração tenta colocar uma das suas grades fortes aqui, que é o passado. Você até segue a sua vida, Peixes, mas de vez em quando a lembrança ela volta e faz você pensar que o próximo amor também pode terminar da mesma maneira. Só que o 5 de copas ele traz um detalhe importante. Nem tudo foi perdido. Ainda existe amor disponível no seu caminho. E os astros, eles mostram que você precisa conseguir enxergar aquilo que está chegando, sem deixar que a dor antiga crie uma névoa sobre o novo. Avançando agora para a carta número 3, né, a terceira carta dessa tiragem, a terceira carta da Cruz Central. Quem aparece aqui, é o 5 de paus. E essa carta, ela tá na coroa, mostrando aquilo que você deseja alcançar, mas que ainda não está completamente nas suas mãos. E tem uma coisa interessante aqui, você não quer simplesmente encontrar alguém. No fundo, Peixes, você quer sentir que finalmente foi escolhido, né? Você cansou daquela história de ter que disputar por atenção, tentar entender sinais confusos, ou perceber que existem outras pessoas interferindo no caminho. O 5 de paus ele mostra que pode existir uma movimentação ao redor desse novo amor. Essa pessoa pode chamar a atenção de outras pessoas, pode ter uma vida bastante agitada,
ou até surgir num ambiente onde existem várias energias se cruzando. Mas eu não quero afirmar ainda que existe uma disputa amorosa, porque as próximas cartas vão falar um pouco mais disso. O que o tarô deixa claro é que você não nasceu para viver preso na grade da dúvida, tentando descobrir qual lugar ocupa na vida de alguém. Antes de prosseguir para a próxima carta, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas que assistem a essas leituras, elas sentem que a gente tocou num ponto certo, em pontos chaves e profundos da vida delas, e que faz sentido. E acabam tendo um desejo, uma vontade de aprofundar ainda mais em questões específicas, pessoais, privadas, né? E se você tem interesse em algo assim, nós temos a nossa consulta particular, onde a gente faz uma tiragem exatamente como essa que você está assistindo agora, só que voltada para a sua energia, para a sua pergunta, para a sua vida, e especificamente sobre você ou sobre aquilo que você quer abordar. Essas consultas elas são privadas, tá? Mas elas são gravadas, então elas não são ao vivo. A vantagem disso é que uma gravação, né, uma tiragem em formato de vídeo, ela pode ser assistida mais de uma vez, e assistir de novo ajuda a captar detalhes que passaram despercebidos na primeira escuta. E você pode assistir quantas vezes quiser. Então você tem a possibilidade de ir absorvendo a mensagem aos poucos, e eu te garanto, cada vez que você escuta, detalhes novos vão desbloqueando na sua cabeça. Então escutar umas 2, 3, 4, 5 vezes é muito saudável. Você consegue absorver por completo a mensagem que o universo quer trazer para você. E isso é muito bom. E o melhor de tudo é que essa tiragem gravada, ela não é pública, né? Esse vídeo é privado. Então ele é só seu. Só você tem o direito de assistir. Ok? Se você tiver interesse, é só mandar mensagem pra gente no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E a gente acerta tudo certinho. Tá bom? Bom, tendo isso claro e tendo isso dito, vamos voltar aqui pra nossa tiragem. E a gente vai prosseguir para a próxima carta. Agora a gente vai para a carta número 4, né? A quarta carta da tiragem, a quarta carta da Cruz Central. E quem aparece aqui, ó, é o Mago. E essa é uma carta muito forte porque mostra aquilo que você já possui. Aquilo que está nas suas mãos, mesmo que ainda não tenha percebido. O Mago, ele mostra que você está mais preparado para viver uma história diferente do que imagina. Você aprendeu com aquilo que viveu, percebe melhor os sinais e, principalmente, está começando a entender que não precisa aceitar qualquer pessoa só porque existe sentimento. E essa carta também traz uma pista interessante aqui sobre esse novo amor. Pode ser alguém muito comunicativo, inteligente, desenrolado, uma pessoa que sabe conversar e que provavelmente vai tomar alguma iniciativa na aproximação. Existe magnetismo aqui. Aquela conversa que começa simples, mas rapidamente desperta a curiosidade. Só que o Mago também deixa um aviso. Não entre novamente na névoa das palavras bonitas. Observa se aquilo que essa pessoa fala combina com aquilo que ela faz. Peixes. Agora a gente vai para a quinta carta da tiragem, né? E a carta número 5 se revela como o Papa. E essa carta, ela olha para aquilo que ficou para trás de você, né? Para uma história ou uma forma de enxergar o amor que ajudou a trazer o seu coração até esse momento. O Papa mostra que você já acreditou muito na ideia de construir algo sério com alguém. Talvez tenha existido uma pessoa com quem você realmente imaginou compromisso, estabilidade, né? Uma vida juntos. Ou talvez você tenha insistido numa relação porque acreditava que com paciência aquilo acabaria se tornando o relacionamento que você desejava. E eu sinto que existe uma lição muito importante nisso, peixes. Às vezes, a gaiola, ela não prende pela falta de amor, ela prende pela espera. Você continua acreditando no que uma relação poderia se tornar e acaba deixando de olhar para aquilo que realmente é. O Papa, no passado, mostra que você não deixou de acreditar no amor verdadeiro. Você apenas está aprendendo que compromisso não se prova com promessa, mas com constância. Peixes. Agora a gente vai para a sexta carta da tiragem, né? A carta número 6. E quem aparece aqui é o 3 de espadas.
E essa carta fala do que está à sua frente. Então assim, eu quero que você entenda essa energia com calma, porque ela não significa necessariamente que uma nova pessoa vai partir o seu coração. O que eu vejo aqui é uma verdade vindo à tona. Algo pode acontecer nos próximos dias e fazer você enxergar uma história antiga de uma maneira diferente. Pode ser uma descoberta, uma conversa, ou simplesmente aquele momento em que você percebe, eu não posso mais continuar carregando isso. Então, meio que existe um nó no seu coração que ainda não foi completamente desfeito, peixes. E talvez você tenha acreditado que precisava receber uma explicação, um pedido de perdão ou alguma resposta para conseguir seguir em frente. Só que o 3 de espadas, ele mostra que a própria verdade pode ser suficiente. E olha como isso se conecta ao amor que está chegando. Às vezes, o destino ele precisa mostrar claramente o que terminou para que você consiga reconhecer aquilo que está começando. Peixes, agora a gente avança para a 7ª carta da tiragem, né, a primeira da torre lateral. E quem se manifesta aqui, é o 7 de copas. E essa carta, ela representa você e a maneira como você está se comportando diante de tudo isso que está acontecendo. E aqui eu vejo você com o coração aberto, mas também bastante confuso. Então existem desejos, expectativas e até diferentes possibilidades passando pela sua cabeça e você quer encontrar esse grande amor, mas talvez ainda não saiba exatamente como reconhecer quem realmente merece entrar na sua vida. O 7 de copas, ele mostra justamente esse cuidado, peixes. Nem tudo que encanta no começo é aquilo que parece ser, e a gaiola pode assumir a forma da névoa, quando o coração começa a enxergar muito aquilo que deseja, em vez de observar aquilo que realmente está acontecendo. Por isso, quando essa pessoa aparecer, não tenha pressa para colocar um nome nessa história. Observa com calma e deixa as atitudes falarem por si próprias. Agora a gente avança para a 8ª carta da tiragem, e quem aparece aqui é o As de Copas. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque essa carta, ela representa justamente o seu ambiente externo, as pessoas e as energias que estão se movimentando ao seu redor. O As de Copas é uma abertura amorosa, tá? É sentimento novo querendo nascer. E por isso, peixes, essa pessoa que aparece no seu destino pode estar muito mais próxima do que você imagina. Pode ser alguém que você ainda conhece pouco, alguém que vai surgir naturalmente nos próximos dias, ou até uma pessoa que já cruzou seu caminho antes, mas que você ainda não enxergou dessa maneira. E existe uma diferença enorme entre essa energia e aquilo que a gente viu no passado. Aqui não aparece você tentando arrancar sentimento de alguém. O amor ele começa a fluir. O 6 de ouros ele já falava de reciprocidade e agora o As de Copas ele reforça essa abertura. Então observa quem se aproxima com interesse verdadeiro, leveza e vontade de conhecer você. Peixes, a porta da gaiola ela começa a se abrir justamente quando você percebe que amor não precisa ser sofrimento. Chegamos aqui na 9ª carta da tiragem, né, a carta número 9. E quem se revela aqui, é o 9 de copas. E essa carta revela as suas esperanças, os seus desejos, mas também aquele medo que você quase nunca admite. Você quer viver um amor que finalmente dê certo, quer olhar para alguém e sentir que não precisa correr atrás, competir por atenção ou ficar tentando descobrir se é correspondido. E depois de tudo que apareceu até aqui, é natural que exista uma parte sua pensando, será que dessa vez eu posso acreditar? O 9 de copas ele fala de um desejo muito forte do coração. E quando ele aparece logo depois do As de copas, existe uma conexão bonita, né, do lado de fora. Uma nova oportunidade amorosa que começa surgindo. Por dentro, existe exatamente o desejo de viver esse amor. Só toma cuidado, peixes, para a ansiedade não virar mais uma grade da gaiola. Então não tenta transformar um primeiro encontro em destino antes do tempo. Primeiro eu vou pedir para você conhecer, observar e permitir que essa pessoa mostre quem realmente é. Porque talvez você esteja muito perto de viver algo que desejou por bastante tempo, mas falta a carta mais importante para responder até onde essa história pode chegar. E agora a gente vai descobrir o resultado. Peixes, agora a gente chega na 10ª e última carta da tiragem. E o resultado vem com o 7 de ouros. E essa carta traz uma resposta muito importante. Existe sim uma oportunidade amorosa se formando no seu caminho. Mas o tarô, ele pede que você não confunda a rapidez na chegada com rapidez na construção.
Essa pessoa ela pode aparecer em poucos dias, né? Uma aproximação pode começar de repente, mas o 7 de ouros ele mostra que você vai descobrir o verdadeiro valor dessa conexão aos poucos. É alguém que precisa ser observado pelas atitudes, pela constância e principalmente pelo que faz depois da empolgação passar. Por isso, peixes, não procura reconhecer o amor da sua vida apenas pelo frio na barriga. Observa quem permanece, quem demonstra, quem investe em você sem fazer você implorar por atenção. Depois do 6 de ouros e do Ás de copas, essa carta reforça uma energia de reciprocidade que pode crescer com o tempo. E é como plantar algo diferente depois de passar tanto tempo preso no labirinto dos mesmos padrões. O tarô ele mostra a possibilidade do encontro, mas o destino ele também pede paciência. O abrir das asas do seu coração ele só vai começar quando você entende que o amor saudável não precisa ser perseguido. Ele precisa ser construído. Bom, depois de tudo que apareceu aqui nessa tiragem, peixes, existe uma pedra que combina muito com a energia que você precisa carregar nesse momento. E eu tô falando do famoso quartzo rosa. E não é simplesmente porque a gente está falando de amor. O quartzo rosa, ele representa um amor mais tranquilo, aquele que começa dentro de você antes de ser colocado nas mãos, né? E depois de tantas cartas mostrando o passado, decepção e até a necessidade de deixar algumas coisas para trás, essa pedra ela pode servir como um símbolo daquilo que você quer construir daqui para frente. Então, se você tiver um quartzo rosa, carrega com você, deixa próximo da sua cama ou segura por alguns minutos enquanto pensa naquilo que você deseja viver no momento. Não pense em uma pessoa específica. Mentaliza a reciprocidade, respeito, carinho, presença e paz. Peixes, você não precisa manifestar alguém que venha preencher um vazio. A energia dessa leitura pede que você esteja aberto para reconhecer quem realmente sabe caminhar do seu lado. Eu desejo que esse quartzo represente uma escolha, tá? Deixar a âncora do passado para trás e abrir espaço para voar. Porque nenhuma alma alada nasceu para viver presa dentro da gaiola do coração. Agora, peixes, a gente vai encerrar essa leitura. Hoje o tarô mostrou um coração deixando o passado para trás e uma nova oportunidade amorosa começando a se formar. Então existe uma energia de reciprocidade chegando, mas você precisa permitir que o tempo mostre quem realmente merece permanecer do seu lado. Então não aceite de novo as migalhas emocionais que alimentam essa gaiola e esse aprisionamento emocional. Preserva aí a sua paz e deixa que o novo cresça sem carregar o peso daquilo que já terminou. Agora eu vou recolhendo a energia aqui das cartas, eu encerro esse portal e desejo que toda energia revelada cumpra apenas o seu propósito de orientação. A gente limpa esse campo, a gente devolve ao universo aqui aquilo que não nos pertence e a gente fecha as energias do tarô em paz e com proteção. Se essa leitura ela falou com você, vou pedir para que você se inscreva no canal e para que você acompanhe as próximas leituras que a gente for publicar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Para que a plataforma entenda que vocês gostam do que a gente publica e que isso possa alcançar mais pessoas que precisam desse recado. Agora eu vou tirar uma carta do baú de mensagens de Rosalinda da Mata e vamos ver o que ela tem a dizer para você. Olha só. Reavalie profundamente a situação. Não se deixe levar por impulso e imprudência. Bom, peixes, você nunca perdeu as suas asas. Talvez apenas estivesse olhando para trás por tempo demais. Então eu desejo que o seu coração encontre coragem para deixar a gaiola e seguir em direção ao voo. Eu desejo que o universo seja extremamente gentil com você.